Olá, a paz do Senhor Jesus. EBD com Eduardo. Inscreva-se em nosso canal. Deixei aqui já em destaque essas três palavras que estão em evidência nos três tópicos da lição de hoje, a lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Então, nós temos aqui escatologia, pneumatologia e geologia, que são três palavras que estão em evidência aí, em destaque nos três primeiros tópicos da nossa lição. E como nós vamos fazer uma abordagem que envolve o contexto destes termos, então a gente procurou deixar em destaque. Eu gostaria de falar um pouco sobre estas palavras já desde o início, para que possa, quando utilizarmos, termos uma compreensão mais aclaradora possível. Nós temos o estudo desse domingo, essa lição de hoje, referente ao que estudaremos em classe no próximo domingo, dia 18, essa temática imersos no Espírito nos últimos dias, que é uma abordagem que vai tratar do capítulo 47 do livro de Ezequiel. Estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, sobre a justiça de Deus, no livro do profeta Ezequiel. Nas últimas lições, recapitulando bem brevemente essa parte que aponta mais para o fim dos tempos, para a parte escatológica, nós estudamos na lição 9 sobre o dia de juízo de Deus. Né? Estudamos sobre Gog e Magog. Na lição 10, nós aprendemos sobre a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós vimos que a restauração nacional já aconteceu e a restauração espiritual ocorrerá no final do período de tribulação. Na lição passada, lição 11, nós estudamos sobre a visão do templo e o milênio, que é uma abordagem de uma visão que o profeta Ezequiel teve e que ele descreve a partir do capítulo 40 do livro de Ezequiel. E nós, ainda sobre a visão do profeta Ezequiel, nós vamos tratar hoje sobre essa lição, que é a de número 12, do capítulo 47 de Ezequiel. E nós temos uma lição que fala dessa visão do profeta Ezequiel, que está dentro desse contexto daquilo que Deus entregara a Ezequiel, que ele falara sobre o fim dos tempos. E essa visão aqui, daquele ribeiro, daquelas águas que saíam de debaixo do templo. E a nossa lição mostra que o comentário envolve os 12 capítulos ali, os 12 versículos, versículo 1 ao 12º do capítulo 47, sendo que ele pode ser dividido ali em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 6, a primeira parte que fala sobre as águas saindo de debaixo do templo. O profeta Ezequiel diz que Deus o levou em visão através do anjo do Senhor, que, como vimos na lição passada, entendemos que é o próprio que é Cristo. E no capítulo 47, ele narra que o homem de Deus levou ele ao templo e mostrou para ele que debaixo do umbral da porta do templo, a porta da frente do templo, da face do templo, estavam saindo de debaixo dessa porta águas. Estava fluindo um rio debaixo do umbral da porta. Ou seja, estava fluindo um rio debaixo do templo, do santuário estava fluindo ali águas, estava fluindo um rio. E o profeta Ezequiel mostra que quanto mais essas águas iam adiante, elas iam tornando fértil a terra, o local em que elas iam chegando. E essas águas, elas foram até o mar salgado ou o mar morto. E nós vemos que do versículo 7 ao versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel, depois que o profeta Ezequiel está falando sobre essas águas que estão saindo, ele descreve agora o milagroso efeito que essas águas causaram. Que estas, ao sair do templo e chegarem ao Mar Morto, elas passaram a tornar as águas do Mar Morto e as terras onde ela ia passando férteis.
o Mar Morto e toda a região onde estava o mar, que a água chegou, ela ia fertilizando, ela ia dando vida àquele lugar. Então nós temos uma lição que traz essa abordagem sobre as águas purificadoras de Ezequiel 47. E nós vemos aqui já de antemão que a lição de hoje, o foco dela diz respeito ao aspecto escatológico dessa visão do profeta. O aspecto escatológico desse fluir dessas águas que o profeta estava vendo. Então, já para nós fazermos uma citação a esses três termos. A palavra escatologia diz respeito ao estudo das últimas coisas. Então, quando nós citamos escatológico, escatologia e outros termos que vem dessa mesma raiz, dessa palavra, diz respeito à doutrina ou estudo das últimas coisas. Então, a escatologia é o estudo sobre os últimos acontecimentos da história, que, como já citamos em aulas anteriores, os acontecimentos dos fins dos tempos, eles começarão a partir do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o evento que inaugurará os eventos do fim dos tempos. Então a escatologia, ela traz uma abordagem sobre esse período de tempo, a partir do momento que aconteceu o arrebatamento da igreja. Aí vem o arrebatamento, período tribulacional, milênio, bodas do Cordeiro, esses eventos que vão acontecer do arrebatamento em diante, diz respeito aos eventos dos finais dos tempos. Então a escatologia aborda isso. Pneumatologia diz respeito à doutrina ou estudo sobre o Espírito Santo. Então, quando a gente ouvir falar sobre pneumatologia, pneumatológica, diz respeito a essa doutrina, essa ciência que estuda o Espírito Santo. E geologia, estudo sobre a Terra. A nossa lição, a parte inicial da nossa lição cita que a abordagem da lição foca no aspecto escatológico dessa visão, ou seja, o fato de que essa visão aponta, ou o contexto dessa visão mostra que essa visão, ou o acontecimento dessa visão de Ezequiel, diz respeito a um evento que vai acontecer no final dos tempos. Um evento escatológico, um evento que vai acontecer no fim dos dias. É um evento, essa visão, ela diz respeito também, ou tem uma implicação também pneumatológica. Além de ela ser um evento do fim dos tempos, ela é um evento que envolve o Espírito Santo. Porque, como veremos no segundo tópico com evidência, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. E que nós vemos claramente uma implicação aqui pneumatológica, ou seja, uma ação do Espírito Santo sendo representada nessas águas purificadoras. E a parte geológica da nossa lição, porque ela, no terceiro tópico, ela traz o contexto geológico do Vale do Mar Morto, ou seja, a geologia que fala sobre o estudo sobre a Terra, e aqui, esse contexto geológico, diz respeito ao fato de que a visão, ela aborda ela traz um contexto sobre o que vai acontecer naquela terra, naquela região, naquele entorno do Mar Morto, naquele vale. Então, essa parte geológica é essa abordagem que será no terceiro tópico. Então, essas três palavras estão em evidência e cada uma corresponde a um dos três tópicos da nossa lição. Então, o primeiro tópico, sobre o aspecto escatológico. Primeiro, a nascente do rio. Nós podemos ver, lá no início do estudo da lição desse trimestre, que o livro do profeta Ezequiel, além de ser um livro profético, um livro que Deus usa o profeta para transmitir a sua mensagem para o povo, o livro do profeta Ezequiel, ele é também um livro de revelação, um livro que aponta para acontecimentos que irão acontecer no final dos tempos, que nós já citamos algumas vezes isso. Então é um livro que traz um aspecto apocalíptico. O termo apocalíptico é uma referência ao livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse é um livro de revelação e profecia.
Então, o pastor Ezequiel Soares cita aqui que o livro do profeta Ezequiel, ele antecipa o aspecto apocalíptico das Escrituras. Ou seja, antes do livro do Apocalipse vir falar da revelação, o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel já traz essa abordagem sobre sobre profecia que envolve revelação, que aponta para o final dos tempos. E nós vemos que essa visão de Ezequiel 47, dessas águas que saíam de debaixo do templo, ela diz é uma passagem futurista, ou seja, que tem uma abordagem sobre o futuro, e também literal. É importante que nós evidenciemos que aqui o profeta não está falando, não está usando uma figura de linguagem, está falando de ele está mostrando ou relatando uma visão que Deus deu para ele sobre algo que vai acontecer, que é literal. Que Deus estava mostrando para ele algo que vai acontecer no período do milênio. Então nós vemos que algo que nos dá sustentação de que essa visão diz respeito ao acontecimento literal dois aspectos, pelo menos. Primeiro, o fato de que aqui o profeta Ezequiel, nessa visão, ele fala sobre o templo. Esse templo, que como vimos na lição passada, diz respeito ao último templo, que é o templo do período do milênio, daquele período de reinado de Cristo durante 1000 anos. Ele já havia falado de outro templo. Como ele falou do templo da época em que Nabucodonosor veio a destruí-lo, agora ele fala do outro templo, que é o templo do milênio. Então, se o templo que ele já tinha citado, se os templos que a Bíblia cita, o primeiro templo, o segundo templo, eram literais, e agora o profeta fala de um outro templo, dá-se a entender que também este é literal, que ele está falando de mais um templo que existirá. Outra coisa é que ele traz detalhes sobre o templo. Ele não está falando de algo figurado, que ele vai falar de forma rápida, para apenas trazer uma mensagem através de uma simbologia. Não, ele está fazendo uma abordagem a ponto de ele trazer detalhes das dimensões da área do templo, das dependências do templo, as medidas do templo. Então, isso também mostra que esse templo é o templo do milênio e que é um templo literal e que essas águas, de fato, estão literalmente saindo do templo conforme a visão. Então, essa visão diz respeito a um acontecimento, de fato, literal. Segundo ponto aqui, o guia celestial. O profeta cita no capítulo 47, versículos 2 e 3, que uma pessoa, que ele descreve como sendo o anjo do Senhor, que nós cremos que é o próprio Cristo, o guiou, estava guiando ele. Aí a nossa lição diz que um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, desde o início da visão que o profeta Ezequiel teve do novo templo, que é o templo do milênio, conforme ele diz no versículo 3 do capítulo 40, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordão de linho na mão e uma cana de medir. Aí a lição diz que este homem, descrito dessa forma pelo profeta Ezequiel, que já havia aparecido desde o início da visão, continua como Cicerone nesse passeio de Ezequiel. Então, o pastor Ezequiel Soares traz aqui esse termo, dizendo que o homem ou o anjo, o homem desta visão, que apareceu para o profeta Ezequiel e que mostrou para ele essa visão, continuou como Cicerone nesse passeio, nessa visão que o profeta Ezequiel estava tendo. Aí eu quis destacar essa palavra aqui para a gente melhor entender aqui o contexto. Essa palavra, Cicerone, diz respeito à função de alguém que é responsável por guiar pessoas em um museu, em uma exposição. Então é um guia que vai mostrando e explicando as coisas para as pessoas que estão fazendo ali uma visita. Então esse homem que estava conduzindo e mostrando para o profeta Ezequiel a visão, continuou como Cicerone, ou seja, como um guia para o profeta Ezequiel,
que era o próprio Cristo. O próprio Jesus continuou como cicerone, ou como guia para Israel, continuou mostrando para ele. Então, cicerone aí, que diz respeito a guia, continuou como um guia, continuou como o guia para o profeta Ezequiel. Eu quis evidenciar esse termo só para algumas palavras um pouco menos usuais, é bom a gente verificar o significado. Inclusive, eu abro um parêntese para dizer, nós, professores de escola dominical, precisamos estar atentos a isso. Antes de irmos para a classe, procurarmos ali o significado das palavras mais difíceis, até primeiro para facilitar a nossa compreensão e explicação. E também para quando o aluno tiver dúvida, a gente tem mais facilidade. A gente nunca vai saber tudo, mas quanto mais soubermos, mais produtiva e abençoadora será a nossa aula. Então nós vemos que esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, isso porque a porta oriental estava fechada. Então ele poderia sair por essa porta, mas ele teve que sair pelo portão e ver de frente o templo, olhar para a porta que estava fechada. Aí aqui cita que no período dos dois templos, ou seja, dos templos que no período dos dois templos que existiram antes deste templo, que esse templo aqui é o novo templo, ou o templo do milênio. No período dos templos anteriores, dos dois primeiros templos, essa porta nunca esteve trancada. Agora o profeta está dizendo que a porta, o versículo 2 do capítulo 44 de Ezequiel, ele disse que a porta estará fechada nesse período dessa visão, a porta vai estar fechada, ela não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Isso revela o caráter escatológico da visão. O que o pastor Ezequias Soares está dizendo aqui? Que se o profeta está dizendo que essa visão diz respeito a um tempo em que essa porta estará fechada, e quando nós olhamos para o tempo do primeiro templo, do segundo templo, para o período dos dois primeiros templos, o pastor está explicando aqui que nesse período dos templos anteriores, do templo de Salomão, do templo que Herodes reformou, a porta sempre esteve aberta. Então, o profeta Ezequiel não está falando sobre os primeiros templos. Ele está falando do último templo. Ou seja, ele está falando do templo que vai ser o templo que vai ser construído para o período do milênio. Então, ele está falando de um evento do fim dos dias. Um evento escatológico. Então, esse templo, essa informação da porta fechada revela o caráter escatológico da visão, o fato de que essa visão diz respeito aos últimos acontecimentos, os últimos eventos, as últimas coisas. Terceiro, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica. Como já citamos, o profeta Ezequiel, o conteúdo do livro do profeta Ezequiel é apocalíptico. Aí, o pastor Ezequias faz questão de citar que a linguagem utilizada pelo profeta Ezequiel nessa visão que ele tem dessas águas purificadoras é uma linguagem apocalíptica e também escatológica, porque é uma linguagem que fala dos fins dos tempos, dos fins dos dias. E é uma linguagem que tem paralelo com o livro do Apocalipse. Nós vemos que Apocalipse, capítulo 22, o apóstolo João, ele narra que ele viu o rio da água da vida e a árvore da vida. Aqui o pastor Ezequias Soares faz questão de citar esse texto de Apocalipse 22 e fazer um paralelo entre a visão de Ezequiel e a do profeta, o registro do apóstolo João. Que ele cita que o que o profeta Ezequiel diz nessa visão, quando ele diz que ele vê toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá frutos novos. Ou seja, o profeta Ezequiel está dizendo que essas águas saíram de debaixo do templo e elas foram para uma região onde nessa região estava o Mar Morto. E ele está dizendo que nessa região próxima ao Mar Morto não tinha vida, no Mar Morto não tinha vida, não tinha árvores, não tinha frutos,
E ele está dizendo que ele revela que essas águas elas foram andando e foram tomando conta do Mar Morto. Elas atingiram o Mar Morto e atingiram o entorno dele, a região, o vale. E o profeta descreve que depois que essas águas passam, elas purificam. E onde era terra fértil, passa a ser terra produtiva. Onde não nascia nada, passa a ter árvore. As árvores agora têm também frutos. Ou seja, passou a ter produção, passou a ter vida. Passou a ser fértil, passou a produzir. E o pastor cita aqui que esse acontecimento descrito pelo profeta Ezequiel, ele é para o período do milênio. A gente estudou nas lições anteriores, a gente fez um pequeno gráfico sobre, para a gente ter uma noção de quando vão acontecer cada evento dos finais dos tempos. Nós citamos que após o arrebatamento vem o período de tribulação, 7 anos, depois o período do milênio, 1000 anos. O profeta Ezequiel, tudo que ele está falando aqui nessa visão, irá acontecer no período do milênio. A terra terá um período, haverá na terra, depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer um intervalo de 7 anos que diz respeito ao período de tribulação na terra. Depois desse período de tribulação, 7 anos, vem um período que chamamos de milênio, que será um período de 1000 anos. Esse período de 1000 anos, depois da grande tribulação, nesse período é que vai acontecer, que vai se cumprir essa visão do profeta Ezequiel, que ele narra a partir do capítulo 40, e que nós estamos estudando o capítulo 47, quando ele fala das águas purificadoras, das águas que saíram debaixo do templo, e que foram tomando uma região, tomaram o Mar Morto e a região do Mar Morto, e passou a ter vida. E esse relato acontece nesse período aqui, no período do milênio. E Apocalipse 22, que fala que o apóstolo João viu o rio da água da vida, é a árvore da vida, não é esse mesmo rio e não é esse mesmo tempo. O que ele fala no Apocalipse 22 refere-se ao mundo vindouro, à eternidade, ou seja, depois do milênio. Então, o que a visão do profeta e o relato do profeta Ezequiel é para o tempo do milênio. O que diz o apóstolo João no Apocalipse 22, que parece ser a mesma coisa, ou uma abordagem parecida, ele aqui fala de árvores que produziram frutos, e fala do rio que fluiu debaixo do templo. Já o apóstolo João fala do rio da vida e da árvore da vida, que é para a eternidade, para o mundo vindouro. Então, nós vemos que o milênio é diferente, é distinto do mundo vindouro, do mundo que virá na eternidade. Segundo tópico, sobre a implicação pneumatológica. Primeiro, as águas. Nós vemos entre os versículos 3 e 6 de Ezequiel 47 que o ser celestial, que o profeta Ezequiel diz que ele estava o conduzindo, fez o profeta Ezequiel passar pelas águas. Ele fez o profeta Ezequiel, naquela visão, passar por estas águas. E aí ele diz para o profeta Ezequiel ir, o profeta Ezequiel começou a caminhar na água. Num primeiro momento, ele disse que o ser celestial pediu para que ele andasse 1000 côvados, que corresponde a aproximadamente 500 metros. E ele diz que andou 500 metros aproximadamente, e ele diz que as águas davam no seu tornozelo, estava rasa. Aí o ser celestial manda ele caminhar mais aproximadamente 500 metros. Nesse segundo momento ele percebeu que as águas chegavam aos seus joelhos, então a água já estava um pouquinho mais profunda, estava começando a ganhar profundidade. Aí ele foi conduzido a andar mais aproximadamente 500 metros. Aí ele disse que as águas estavam nos seus lombos, ou seja, já estava bem mais profundo. E mais 500 metros além, as águas se tornaram um ribeiro, de modo que o profeta precisou agora nadar. Ele tinha que prosseguir nadando. A nossa lição cita que era necessário que acontecesse isso
para que o profeta Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Segundo subtópico aqui do nosso, segundo ponto do nosso segundo tópico, o Espírito Santo. Nós vemos aqui que a imersão de Ezequiel nessas águas, quando Ezequiel entrou nessas águas, que ele imergiu, essa imersão do profeta Ezequiel pode ser comparado ao crente cheio do Espírito. Nós vemos que o ser celestial ia dizendo para ele prosseguir, para ele ir mais a fundo, para ele ir mais longe naquela água, naquelas águas, naquele rio. E ali nós vemos que o que aconteceu com o profeta Ezequiel, indo cada vez mais adiante naquelas águas, é comparado ao crente que é cheio do Espírito Santo, ao crente que tem o Espírito Santo de forma abundante agindo na sua vida. Nós vemos que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, conforme 1 João capítulo 5, versículo 6. E nós vemos que em João 7, do versículos 37 ao versículo 39, o próprio Jesus faz menção do Espírito Santo, né? Dizendo que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, ele falando da água de forma metafórica, falando do Espírito Santo, usando a água como símbolo. E ali ele diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. E o próprio apóstolo João, versículo 39, disse que Jesus estava falando isso, referindo-se ao Espírito. Então Jesus estava dizendo, usando a água como um símbolo para falar da ação do Espírito Santo na vida do crente. E nós vemos, conforme João 4,14, que o próprio Senhor Jesus é a fonte da água da vida. Terceiro ponto, imerso nas águas e no Espírito. Nós vemos que, conforme Mateus 28 e 19 e outros textos da Bíblia, nós entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fala, sente, se comunica. Então ele é uma pessoa. Agora, a indagação nesse contexto é como pode se o Espírito Santo é uma pessoa, como pode o Espírito Santo encher o crente? Como é que pode o crente ser cheio do Espírito Santo se ele é uma pessoa? Então, a explicação aqui na nossa lição mostra que essa expressão de sermos cheios do Espírito Santo, de mergulhar no Espírito Santo, como o profeta mergulha nessas águas, fala de esse ser cheio do Espírito Santo, é uma expressão que mostra que o crente, o fato do crente, do cristão, está nos domínios do Espírito Santo. Viver dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. A sua vida, o seu procedimento é de acordo à vontade e à direção do Espírito de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Terceiro e último tópico, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nós já vimos o contexto escatológico, o fato de que essa visão, ela fala das últimas coisas, do fim dos tempos. Já vimos a implicação pneumatológica, ou seja, a citação metafórica, a ação do Espírito Santo dentro do contexto da visão. E agora nós vamos ver o contexto geológico que vemos nessa visão do profeta Ezequiel. Primeiro, a abundância de árvores. Nós vemos que o profeta fala de águas que saíam de debaixo do umbral da porta e onde ela chegava no próprio Mar Morto e na região do Mar Morto, ela ia purificando, dando vida àquele lugar. Nós vemos que o Mar Morto, ele estava numa região chamada Arabá. Essa região onde o Mar Morto estava era o Arabá, que era um vale. E essa região, ou seja, esse termo que define esse vale, o termo Arabá, em hebraico quer dizer árido.
ou seja, o próprio nome descreve a situação do lugar. Árido, ou seja, um lugar seco, um lugar estéril, um lugar sem vida. Então esse era o lugar onde esse é o lugar para onde essas águas que vão sair debaixo do templo, no período do milênio, irá atingir. Então nós vemos que quando o profeta fala do resultado dessas águas, do que aconteceu quando essas águas chegaram nessa região, ele diz que onde não tinha vida, passou a ter vida. Onde não nascia árvore, naquela região, por volta do Mar Morto, passou a ter árvore. E a árvore que produzia frutos, árvore que produzia bem. Então, o Arabá é esse deserto, onde se localiza o Mar Morto, que hoje não tem vida, mas que quando acontecer o cumprimento da mensagem dessa visão, passará a ter abundância de árvore, passará a ter vida naquele lugar. Então nós vemos que ali é um lugar não fértil, um lugar seco, um lugar que não tem vida, que não nasce planta. Mas a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como cita o texto bíblico do versículo 7, do capítulo 47 de Ezequiel, que haverá abundância de árvores nessa região, na região do Vale do Arabá, ou do Vale de Arabá, e que essa abundância de árvores vai ser resultado das bênçãos destas águas vivificadoras. Esse é o quadro profético citado pelo profeta Ezequiel, que diz respeito ao período do milênio. É o quadro profético. O quadro profético citado por ele, dessa visão, é do milênio, ou seja, do período do reino de 1000 anos de Cristo na Terra. Segundo, o Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ou seja, o profeta Ezequiel cita que as águas que estão indo para o Mar Morto são águas que irão se encontrar com outra água, são águas vivificadoras, são águas que irão dar vida onde não há vida. Esse mar citado pelo profeta Ezequiel é o Mar Morto. E as águas são estas que saem de debaixo do templo. E agora ele está dizendo que essas águas vão dar vida ao mar, as águas do Mar Morto, ou também conhecido como Mar Salgado, que é um mar que, conforme a nossa lição nos mostra, é um mar que se localiza na depressão mais profunda do planeta. A depressão mais profunda, que está, esse Mar Morto está a 396 metros abaixo do nível do mar. É alimentado pelas águas do Rio Jordão e de outros pequenos rios que desaguam ali no Mar Morto. E a nossa lição cita que essas águas do Mar Morto, elas possuem uma salinidade incomum, uma quantidade de sal que não é comum nos mares, nos oceanos. E não há vida no mar, no Mar Salgado, no Mar Morto, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média de sais minerais dos oceanos é de apenas 3%. No Mar Morto é mais de 30%. É uma fonte de riqueza mineral. Só que com tanto sal que tem lá, com a quantidade de sal, a concentração de sal, não tem condição de ter peixe, de ter vida. Terceiro ponto desse terceiro tópico. Vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto. E o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo ou no Mar Grande. Ou seja, assim como no Mar Mediterrâneo, que é citado na Bíblia, haverá grande quantidade de peixe no Mar Morto, depois que essas águas atingirem as águas do Mar Morto e purificarem elas, darem vida àquele lugar. Que isso aqui vai acontecer no período de 1000 anos, no período do milênio, que é o período de 1000 anos de governo de Cristo na Terra. Então nós vemos que o versículo 10 nos mostra que os moradores, os pescadores ali da região do Mar Morto, eles vão pescar e vão, pela primeira vez na história, um evento que nunca aconteceu antes,
vai acontecer de pessoas pescarem e conseguirem apanhar peixes naquele lugar, porque as águas purificadoras do templo terão dado vida às águas do Mar Morto. Quarto e último ponto, sobre os charcos lamaceiros. O versículo 11 cita que há charcos, ou digamos umas partes nessa região do Arabá, essa região desse vale, que não serão restauradas. E que o fato de estas regiões, dessa parte não ser restaurada, das águas purificadoras não atingir esses charcos lamaceiros, como diz o texto, há várias interpretações a esse respeito. A lição diz que como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos, ou seja, continue sem vida nesse lugar onde essas águas não purificaram. E provavelmente isso diz respeito ao fato de que no período de 1000 anos, que vai ser um período de bênção, de restauração, vai ser um período que as árvores vão crescer rápido, vão produzir bons frutos, os animais da terra não vão ser ferozes, vão ser dóceis, vai ser um período de paz. Mas que o fato de que vai ter, que o profeta viu na visão, que teve um lugar lá, uma parte, que as águas não purificaram, que continuou sem vida. Então isso pode apontar para o fato de que no período do milênio vai acontecer alguma coisa, não vai ser como hoje, um mundo cheio de pecado abundante, de situações terríveis no contexto moral e espiritual, mas que, conforme nós vemos em Isaías 65, o milênio, que vai ser um período maravilhoso, mas que ainda vai ter pecado em menor escala, mas vai haver, e também morte, conforme sugere Isaías 65. Então vai ser um período que vai ter nascimento, as pessoas vão envelhecer, só que não vão envelhecer e nem vai haver pecado e morte como acontece nos nossos dias, né? Que é quando a Bíblia nos mostra que pessoas com 100 anos terão ali a vitalidade, a vida como que de uma criança, né? Porque as pessoas vão envelhecer mais tardiamente, viver mais tempo, ter uma vida, um período de vida mais prolongado e com mais saúde. Mas vai acontecer ali em escala menor, mas vai ainda ter pecado e vai ter morte. Para nós finalizarmos, as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que o apóstolo João cita em Apocalipse 22 saem do templo de Deus e do Cordeiro. Apontam estas duas visões, apontam para Cristo e para o Espírito Santo. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Ou seja, a terra será restaurada no fim dos tempos e haverá uma efusão, uma presença abundante do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Então é isso que nós vemos através desta visão, uma visão que fala de purificação, que fala do Espírito Santo, que fala do fim dos tempos, que fala de restauração da terra na região do Mar Morto. Deus continue abençoando a tua vida. Nos próximos dias, querendo Deus, traremos a videoaula sobre a lição de número 13 com o tema O Senhor está ali. Deus continue abençoando a tua vida, a tua família. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.